Bem-vindos, amantes da quinta arte. Este é o Primeira Página. E aqui, a primeira impressão é a que vale. Eu sou Matheus Braga, estou aqui hoje com Rafael Campos e a gente vai estar analisando a primeira página do livro O Poder da Espada, do Joe Abercrombie. Esse é um livro de uma série, né? Se não me engano, são várias séries. Ele tem essa primeira trilogia que é publicada no Brasil, né? Que é a Primeira Lei. Esse é o livro um. E tem os outros dois livros, tem publicados também aqui no Brasil, mas se não me engano, os livros seguintes você só encontra em inglês, né? Não foi traduzido para o Brasil ainda, aqui pela editora Arqueiro. É um livro, um tamanho bem grandinho, tamanho padrão um pouco maior talvez, né? Em torno aí de 500 páginas, e com, com letras relativamente pequenas, né? Não chega a ser miúda, né? Mas são letras pequenas, para quem incomodar possa, né? Mas folhas amareladas, tudo nos conformes. Na verdade, eu não sei se esse livro ainda continua sendo produzido. Esse livro já é um pouco antigo aqui, em solo nacional. Mas enfim, vamos ao que interessa. Vamos ler a primeira página e darmos nosso aval se a gente continuaria a leitura ou não. Então, Poder da Espada, Joe Abercrombie. Fim. Logan mergulhou entre as árvores, os pés descalços escorregando na terra molhada, na neve semi-derretida, nas agulhas de pinheiro encharcadas, a respiração áspera no peito, a cabeça latejando. Tropeçou e caiu de lado, seu próprio machado quase lhe abrindo o peito. Ficou no chão, ofegante, espiando através da floresta sombria. Cachorrão o estivera acompanhando até um momento antes, tinha certeza, mas agora não via nenhum sinal dele. Quanto aos outros, não havia como saber. Que grande líder, afastando-se desse jeito de seu pessoal. Deveria tentar voltar, mas havia chancas por todo lado. Podia senti-los movendo-se entre as árvores, seu nariz estava impregnado do fedor deles. Achou ter ouvido gritos em algum lugar à esquerda, talvez luta. Logan se levantou devagar, tentando não fazer barulho. Um graveto se quebrou. Ele girou rapidamente. Uma lança vinha em sua direção. Uma lança de aparência cruel, chegando veloz e tendo um chanca na outra extremidade. Merda, disse Logan. Jogou-se para o lado, escorregou e caiu de cara, quebrando arbustos ao se afastar, esperando que a lança atravessasse suas costas a qualquer momento. Levantou-se com dificuldade, arquejando. Viu a ponta brilhante que mais uma vez tentava alcançá-lo. Desviou-se. Protegeu-se atrás de uma árvore grande. Esticou o pescoço para espiar e, com um zumbido surdo, o cabeça achatada tentou acertá-lo. Logan apareceu no outro lado do tronco, só por um instante. Depois se esquivou, contornou a árvore num salto e lançou o machado de cima para baixo, urrando com toda a força. Houve um estalo quando a lâmina se cravou no crânio do Shankar. Foi sorte, mas Logan achou que merecia um pouquinho dela. O cabeça achatada ficou parado, piscando para ele. Depois começou a cambalear, sangue escorrendo pelo rosto. E de repente caiu como uma pedra, levando o machado das mãos de Logan, sacudindo-se no chão aos pés dele. Logan tentou pegar de volta o machado, mas de algum modo o Shanka ainda estava segurando a lança e a ponta se agitava no ar. Ah! Guinchou Logan quando a lança deu um talho em seu braço. Sentiu uma sombra cair sobre seu rosto. Outro cabeça achatada. Um grandão. Já estava no ar, com os braços estendidos. Não havia tempo para pegar o machado, nem para sair do caminho. A boca de Logan se abriu, mas não havia tempo para dizer nada. O que pode ser dito numa hora dessas? E pode ser dito numa hora dessas. É isto. Você viraria a página ou não, hein? É isso que ele quer saber. O que você diria numa hora dessa? Vamos debater antes de dar o nosso aval Não, final. nossa, Val. Beleza. Bom, de cara, né, Rafa? Acho que a primeira palavra é uma palavra de impacto, até econômica, né? Enfim. Eu sinto que tem um pouco de roubo disso, que é uma técnica que eu até já usei em textos meus, antes mesmo de ter lido esse texto do Joe Abercrombie, que é jogar algo pro final da sua história, quando o começo da sua história às vezes não é tão impactante. Quando você quer começar a história num ponto, mas não tem
muito gatilho, muita curiosidade para acontecer ali. Você joga para uma cena lá no final e de repente você recapitula, volta um pouco, né? Só para dar aquela curiosidade, para dar aquela empolgação, que é um pouco do que ele faz aqui nessa primeira página. Ele te joga pro meio de uma cena de ação de cara. Né? Não te apresentou o personagem direito nem nada, ele vai apresentando aos poucos ali. O Logan, que é o personagem principal, cita que tem um personagem que chama Cachorrão, cita que tem aí outros seres aí, né? Mas de fato mesmo trabalhar a construção dos personagens não é algo que ele tá muito preocupado aqui, tá te preocupado em jogar na ação, mostrar como que esse personagem reage à ação para ver se ele te ganha com essa ação, né? E, e uma coisa que você falando, existe uma coisa no World Building que a gente chama os cinco valores do espaço, né? Que corresponde às principais 5 funções que o espaço pode ter. E uma delas é preparar para ação. É quando você coloca o ambiente como complemento do que está acontecendo naquele exato momento. Então você percebe que os elementos como agulhas de pinheiro, que podia ser muito bem folhas, mas ele decidiu colocar agulhas de pinheiro, já coloca, né, respiração áspera no peito, já coloca chão ofegante. Uhum. Então, assim, já coloca diversos elementos que Vão te geram essa, preparando para. gera essa claustrofobia juntamente com essa ação. Então, eu gostei Legal. bastante, apesar de ser uma primeira frase É, cavalar. é isso aí, né? Até a primeira fase mesmo, né? Ela é grande, vai até o latejando ali, né? Cabeça latejando. Sim, Mesmo que não fosse, né? É um primeiro parágrafo grande. É que, na verdade, a primeira é o fim, né? exato. Então, vamos dizer, no fim, talvez ele teria ganhado, né? Não sei, é potente, mas não tanto, eu acho. Não sei se. Acho que daria para fazer algo melhor também. Acho que ele tentou abusar vou jogar lá pro final, vou dar um impacto aqui de falar que tá acabando a história, sendo que a gente sabe, na verdade, que tá só começando, né? Você tá lendo o começo dela, né? Sim, Tá na primeira página. Mas, assim, de fato, é um gatilho, querendo ou não, né? De falar, ó, tô te mostrando o final da história, eu tô te mostrando o final de algo, né? De certa forma, tem o seu valor, né? Eu acho que não é horrível, não é excelente, para mim também não é, mas é bom. Acho que é uma boa primeira palavra que ele escolheu aí para poder começar. sim. Eu achei interessante pegando esse primeiro trecho, né? Que a gente, na hora da digitação, ficou esse primeiro trecho, Uhum. que ele pega diversos elementos que me chamaram a atenção, como, por exemplo, a forma como ele descreve o ambiente com o ponto de vista do login. Né? Eu Exato. acho isso muito legal quando Uhum. você coloca não apenas o ambiente, mas o ambiente, seja na primeira pessoa ou na terceira pessoa, Na com o ponto de vista perspectiva do do outro. personagem, exato. Eu acho isso muito E para legal. quem não conhece os textos do Joe Abercrombie, né, ele, assim, é um dos, pelo menos na minha opinião, né, e de alguns colegas que eu conheço, ele é assim formidável na criação de personagem. Ele faz muito bem isso, né? Que você está comentando. É isso o livro inteiro, praticamente, ele mostrando. São personagens com características muito fortes, né? Que você só pela fala você identifica, só pelo andar do personagem você identifica quem que é, entendeu? Só pela forma como descreve as outras coisas você identifica de quem que ele está falando. Né? Então é uma característica mesmo do Joe Abercrombie. E outra coisa que a gente não discutiu aqui é que dá para ver também nitidamente que é um texto de fantasia, né? Mesmo sem a gente precisar ler da, da sinopse nem nada, né? Já dá para perceber que é uma fantasia. Ele cita aqui um ser, Shanka, né? A gente não sabe o que é isso, é uma criatura, né? O que seria isso, né? Dá para ver que é um texto fantástico e na pegada medieval, né? Ele tá aqui meio com machado, né? Então já dá pra gente. Ele já deu, vamos dizer, o tom da história, né? Que é uma coisa que a gente julga importante também nessa primeira página, né? Dar o tom da sua história. Então ele fez isso de maneira satisfatória, eu acho, né? Um ponto que eu tenho a reclamar aí nesse começo, Rafa, e você já provavelmente sabe, né? E aí, na verdade, a culpa não é nem do Abercrombie para mim, a culpa é da tradução, né? Esse personagem que eles traduziram para cachorrão aí, para mim foi uma coisa muito infeliz na Me escolha, né? quebrou também. Na hora que eu começo a ler, eu quase que eu rio do negócio. Eu não sei se o Joe Abercrombie, quando ele pensou em escrever, ele falou, ah, não, eu quero que esse personagem seja engraçado, e aí passou isso para as editoras que iam traduzir o livro. Pode ser, mas não sei. Eu acho que o termo em inglês não é Big Dog, eu acho que não é isso. Eu não me lembro, já pesquisei isso uma vez. Depois a gente pode até, às vezes, colocar em algum canto aí. Quem souber, coloca aí
na descrição, nos comentários, mas eu acho que não é Big Dog, e mesmo se fosse também, não sei, né? Enfim, né? Para mim foi uma escolha infeliz aí a tradução. Sim, quando você leu, eu não consegui não rir, Eu dei porque uma segurada aqui também para não. é muito grotesco, muito Muito tosco. grotesco. E assim, e é legal até você falando assim, no quesito do tom da história, saber que o gênero é fantasia. Ainda não daria para saber necessariamente se é uma alta, porque pode ser É, apenas uma criatura que invadiu um plano terreno, então daria exato. para. Mas assim, pelo fato, por enquanto, dá para matar, sendo sim uma fantasia, né, principalmente com esses Shankas, que não dá para Uhum, saber se é uma raça, se é uma criatura, porque por exato. enquanto apareceu, né, Shankas na ponta da lança, Shankas aqui, Uhum, né, pode ser os Shankas, pode ser, sei lá, os bárbaros, sim. os X, Só um então, nome que ele usa pro povo, né? Eu acho legal esse negócio do nome que ele usa, que é outra coisa da caracterização do personagem que ele faz muito bem. Você vê que em alguns momentos ele chama o Shanka lá de cabeça achatada, não? O cabeça achatada tava ali e tal, não sei o quê, depois apareceu outro cabeça achatada. Então ele dá apelido para as coisas também, né? Que é uma característica dele. Ele tá mostrando como é que o personagem pensa, como o personagem reage em torno daquele mundo. Então isso é uma qualidade muito forte do Joe Abercrombie que vale a pena ser estudada e aplicada. sim. Seguindo então até os próximos trechos, é legal assim que até aquilo que você comentou, tipo, já tá dentro de uma. É um contraste interessante que algumas pessoas podem até achar meio que inconsistente, mas normalmente quando a gente fala sobre tamanhos de parágrafos, principalmente em descrição de ação, a gente fala assim, normalmente não é colocado textos, parágrafos muito grandes, quando você quer dar uma ideia de ação. Uhum. Só que, apesar de ser parágrafos grandes, como a quebra dos parágrafos, Às vezes é os curta, né? pontos e Às as vezes tem mais vírgulas ponto. Uhum. nesse. Que, claro, a gente poderia muito bem pegar, por exemplo, nesse grande aqui, né? Jogou para o lado e pá, lá, lá, lá. Dá para Uhum. você quebrar parágrafo, daria para dar um enter aqui. Então, como Sim. ele consegue, talvez uma mudança negativa, né? Não uma mudança negativa, uma mudança que a gente poderia sugerir seria em um enter aqui, um enter lá, para Sim. auxiliar esse dinamismo no quesito de visão. Que quando a gente olha um parágrafo desse, não traz muita ideia de que é um negócio dinâmico, porque é um Que tá puta acontecendo uma texto, parada né? acelerada, né? Mas mesmo dentro dela, igual você falou, o uso das vírgulas, eu acho, o de pontos, eu acho que ainda consegue construir essa acelerada de alguma forma, Rafa. Sim, Assim, acho que talvez na nossa concepção talvez seria melhor, né, se ele desse mais inters ou mais pontos, talvez, né, para tentar acelerar. Mas ainda assim, eu acho que não soou arrastado. Talvez assim, visualmente, quando você pega e olha assim, você dá aquela putz, paragrafão, né? sim. Mas na hora que você tá lendo ali, da forma como ele constrói, né? Às vezes só solta um verbo entre vírgulas, depois um ponto, depois não sei o que e tal. Então, da forma como ele constrói, eu acho que ainda assim soou rápido. Sim, por isso que eu falei do contraste, né? Porque Ué, você olha o textão e fala, pô, esse textão parece que a pessoa vai lá remoer toda uma e descrição. não é. Não, é dinâmico. Então, Exato. causa esse contraste, apesar de ser algo assim, sugerido, a gente sugere, né? Mas Exato. funciona muito bem, Não, então, a gente normal. tá aqui para meter o pau em todo mundo. Então aqui vai meter o pau e elogiar o que a gente achar, porque é nossa opinião. Então, cara, seguindo E é esse final bacana. trecho, né? Vai lá. Aham. Talvez uma coisa assim que algumas pessoas podem estranhar, se a gente tem um A, é uma fala, e se a gente subir um pouco mais pra cima é o merda, e depois não tem fala nenhuma aqui, é só Uhum. descrição atrás de descrição e ação e tudo mais e tal. Aham. Mas nesse quesito não me incomoda, porque ninguém vai parar pra conversar no meio No de uma meio guerra. do. Exato, né? Exatamente. Então acho que é coerente, né? Com a cena em si, o que me ajuda a criar imersão também. Porque eu me imagino de fato, porra, eu tô num lugar acelerado aqui, não tem tempo para diálogo, né? É só grunhido, é só guinchou, né? Igual tá aí, ou um xingamento, né? Alguma coisa, né? Nessa linha mesmo. Até os pensamentos são rápidos, né? Uhum. Porque se você parar pra refletir, vida, você toma uma flechada na testa. Sim, exato. Então é isso que eu acho legal. E até pegando isso, ele se dá o trabalho de te dizer. Ele falou da respiração, falou do olhar, falou do som,
falou do tato, do peso do cara na lança, do peso das palavras. Então, assim, apesar de não ter usado todos os 5 sentidos, porque também não tem como lamber no meio da guerra, mas todos os sentidos que ele usou, realmente ele quis usar. Ele usou visão, ele usou o tato, ele usou a audição, né? Sim. Então, eu achei bem completo, na verdade. Apesar dos cagação, é bem completo. É uma escrita bem boa, assim, né? E aí, falando a parte da primeira página, né? É outro livro que eu já li também. Não, sem estar falando da primeira página aqui em específico, né? Li porque, por conta de indicações, já sabia da história, né? Porque que viria. É um livro bem escrito, vários personagens bem criados, né? Um capítulo ou outro ali você fica mais agarrado, porque o personagem você não identifica tanto com ele, né? Mas de modo geral, flui bem assim, desse jeito aí, de forma bem satisfatória. A questão toda é uma série, é uma trilogia, né? Então é aquele negócio, se você não tá com paciências para trilogia, para livros, para séries longas, né? Aí não é o caso. E uma coisa que eu até parei para pensar aqui, que eu percebi bastante, que pegando bastante o que você falou do questão do cachorrão, às vezes a tradução é mais um limitante do tradutor do que do texto em si. Além do próprio estilo, né? Porque você vai parar pra pensar que é muito comum nos Estados Unidos você dizer she said, né? He said, né? Então tem muito tipo, o verbo se repete. E aqui a gente muda, né? De disse, falou, conversou. Existe, a gente tem esse costume de, pela diversidade das palavras no português, usar. E no caso aqui é mais eles. No caso que ele fala que enxou e aquela coisa, mas. Fui atrás aqui pesquisar o nome do personagem em inglês, é Dogman. Homem cachorro. Cachorrão. O que acontece é que no Brasil a gente já tem uma. Um sinônimo para isso, né? Um pejorativo você falar que alguém é cachorrão, tá ligado? Então, pega mal, eu acho, num livro de fantasia, onde era pra estar uma coisa ali meio pesada, uma cena meio coisa, lá no segundo parágrafo me solta um cachorrão, assim, você fala assim, porra, Sim. cachorrão, cara. Por isso que eu acho que o homem-cachorro ficaria ruim também, talvez, não sei, mas ainda assim, o homem-cachorro eu acho que eu preferi do que o cachorrão. Acho que soaria menos pior. Talvez é aquela coisa de dizer, porque eu acredito que o tradutor, né, a tradutora, precisa ser da área. Sim. Eu sinto que precisa da área. Então, assim, eu não conheço, acho que nem é o caso aqui, a gente não está preocupado de fato em criticar ou elogiar o trabalho, foi só uma escolha infeliz aí, acontece. Exato. Todo mundo na vida tem. É porque quando você percebe que, assim, por exemplo, você, Matheus, é engenheiro. Então, se você for pegar um texto de engenharia, você consegue traduzir melhor, talvez, uns sinônimos mais. Com certeza. Então, às vezes, uma pessoa que talvez ou já tenha lido John Abercrombie, ou seja realmente um tradutor, escritor, talvez conseguisse trazer melhor uns sentimentos. Uma palavra assim, melhor, alguma coisa mais. Exato. E aí, pegando esse finalzinho, né? A boca de Login se abriu, mas não havia tempo para dizer nada. O que pode ser dito numa hora dessas? Cara, se você só pegasse a primeira cena, né, lá em cima, no fim, descrição, e depois tivesse só mais essa última linha que eu li, já me faria muito virar a próxima página. Porque o cara perguntou pra mim e eu quero muito responder. Exato. Quando termina com uma pergunta, eu acho que foi uma sacada inteligente, né? E aí, eu não sei se essa sacada é da editora, e aí seria um ponto positivo para a editora aqui nesse caso, de terminar a primeira página, que na verdade a outra você tem que virar para ler, porque ela começa já na página da direita, né? O primeiro capítulo começa na página da direita, então se você quiser responder, né? Se você quiser ver a resposta, você tem que virar de fato. Então, se o original não é assim em inglês, eu achei que foi uma escolha muito feliz da editora em fechar a primeira página com essa pergunta aí de fato, né? Eu acho que a pergunta em si nem é tão assim mirabolante, nossa, que gatilho de pergunta que ele escolheu. Não acho que não foi. Mas só de colocar uma interrogaçãozinha, já te dá uma coçada ali, você, putz, e agora? Quero saber. Só pra saber mesmo, será que na próxima você dá aquela viradinha assim de olho, assim, só pra dar aquela... Será que responde? Exato. Então, assim... Mas, de uma maneira geral, eu sinto que esse texto do John Abercrombie
apesar de ser relativamente denso pelo susto dos grandes parágrafos, a fluidez que ele traz, as quebras que ele faz e a ambientação, que apesar de ser pesada, faz sentido para todos. É uma ambientação que move a história, que intensifica o personagem, algo que a gente até já fala várias vezes no privado e em alguns outros materiais, que quando você consegue, no mesmo parágrafo, ambientar, movimentar a plot, intensificar personagem e várias outras funções ao mesmo tempo, algo que o John Abercrombie fez magnificamente nessa primeira página, é aquela coisa, com uma página, né, que no caso é literalmente uma única página, você já entendeu o ambiente, o local, a época, o que está acontecendo, quem é o filho da puta do Logan. Exatamente. Ele é muito bom nisso aí, fez de maneira fantástica. Hein? Então, mais um livro pra lista pra gente ler. E aí, precisa de votar nele? Precisa votar nele? Você acha que não? Você acha que tá? Acho que vai, com certeza. A gente viraria, com certeza. E se você gosta de John Abercrombie, já leu os livros, ou leu esse especificamente, deixe aqui nos comentários para dizer, dos 3 livros, qual seria o que você mais gostou. Se você não leu o John Abercrombie, se você concorda com a gente, se você viraria a primeira página, também coloque aqui nos comentários. Qual personagem você gosta mais? Se é do cachorrão? Que nome você daria pro cachorrão, se fosse para trocar? Eu tenho várias ideias, porque cachorrão realmente é de quebrar a perna. Cara, qualquer coisa, mete um Dogman mesmo em inglês. Dogman, mantenha. É nome, né? Querendo ou não, é o nome do... É o nome do cara, né? Então podia... o Shanka não foi traduzido, né? Até porque não tem a tradução, né? Por que não? Mas é isso aí, pessoal. Se você por acaso tiver alguma história, um conto, um livro que você gostaria que a gente desse a nossa opinião sobre a primeira página, a gente deixa aqui o forms para você entrar em contato, lá explica bonitinho como funciona. E se você gosta de John Abercrombie, a gente vai deixar também um link da Amazon para você dar uma corrida atrás, caso esteja em estoque, que senão, infelizmente, talvez tenha que ler em inglês. Mas nada também que... Uma versão Kindle também, né? Uma versão Kindle talvez seja interessante para você ver. E assim, será que no Kindle a primeira página também funciona como pergunta? Acho que a primeira página em Kindle a gente consegue editar, né? Consegue aumentar, ampliar, exato, então dá para mudar. É algo editado interessante. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai deixar aqui os links dos próximos vídeos que a gente já viu, tanto de gênero e também de estilo. Vai ver os próximos nossos vídeos que vale super a pena. E bora ler!